Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína em código, aqui é a Ana. Então, sempre falamos aqui no Pode Programar sobre a famosa tríade HTML, CSS, JavaScript. E hoje é dia de dar atenção especial a essa linguagem de programação que está cada dia mais forte e ganhando mais adeptos no mundo. Com a ajuda de uma convidada super especial, hoje vamos falar sobre JavaScript, alguns dos seus frameworks e programação de apps híbridos. Vamos lá, Ana. Ai, tá chegando o frio. Ai, o frio. Ai, gente. O frio chegou. Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Este episódio é um oferecimento do professor Jackson Pires, do site Vídeos de TI, e também está presente na plataforma Udemy. Lembra dele, né, Ana? Nossa, demais da conta. Ele já participou várias vezes aqui do podcast com promoções de cursos, e agora virou nosso parceiro, tá acreditando no nosso projeto, assim como nós acreditamos no projeto dele. E sabendo que a gente acredita, né, na plataforma EAD, né? E juntos vamos mostrar que todos podem programar. The winter is coming. Mas pra aquecer nossa noite, diretamente do Nordeste. Diretamente do Nordeste aonde? Não, filha? mas ela não é capixaba. Não, que loucura. Que coisa absurda. A pessoa dando uma nota, oh meu Deus do céu, de onde que Espírito Santo é? Ah, é verdade, Sudeste, desculpa. Eu gostava de história, não era geografia. Estamos vendo que a pessoa ia muito bem na área de humanas. Vou apresentar minha quase vizinha. Ela não mora no Espírito Santo mais, mas eu a sigo, assim, já tem um tempo grande. Ela é uma inspiração em vários contextos, principalmente no Girl Power, na área de TI, porque ela tá ali, afinco, é palestrante, ela dá aulas, ela escreve livro, ela ensina coisa pra caramba, ela vai lá pra fora e traz coisa nova pra gente. É a dona Loiane Gruner. Pode ir, Loiane, se apresente, fale para as pessoas o quão especial você é pra gente. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Loiane, então eu sou, como as meninas já falaram, eu sou capixaba, mas atualmente eu moro em São Paulo, já tem 8 anos que eu vim pra cá, passar frio aqui em São Paulo. Me formei em Ciência da Computação, lá no Espírito Santo, e assim que eu acabei a faculdade, eu vim morar aqui em São Paulo e vim para trabalhar como desenvolvedora. Primeiro eu fui para Campinas, fiquei 2 anos em Campinas e agora também trabalhando como desenvolvedora aqui em São Paulo e 10 anos aí na estrada, já ralando, fazendo programa, né? Ah lá, as piadinhas que não pode faltar. 10 anos fazendo programa. Quando a gente cantou a musiquinha do Game of Thrones, por quê? Por quê? Nós estamos representando, nós três aqui, grandes linguagens de programação. Não falando do que as outras não são, mas são, como a gente já falou, as 3 linguagens que estão sendo representadas aqui, elas estão entre as 10 mais populares, que a gente já citou em programas anteriores. Eu venho aí do time Microsoft, a Loiane vem do Java e a Jessie do PHP. Inclusive, a pessoa receba os nossos parabéns porque tirou certificação em PHP. Oh, parabéns! Existe certificação em PHP, Jessie? Existe. Tem uns 4 gatos pingados lá que tem, mas... E, Loiane, você sabe de alguma certificação, alguma coisa assim em JavaScript? Olha, tem sim da W3 Schools. Então tem de JavaScript, CSS, HTML. Se eu não me engano, a Microsoft também tem umas certificações mais simples, né? Não a nível de programador C#, essas coisas, mas também tem umas certificações menores que você pode tirar via internet mesmo. Olha que legal. Não, tem uma certificação, agora eu não me recordo o número exato dela,
porque são vários. Tem uma que ela é especificamente para HTML5, CSS3 e JavaScript. Acho que é do W3C, não é? Não, essa aí é da Microsoft mesmo. Eles uns anos atrás, eles liberaram de graça para o pessoal tirar a certificação. E eu perdi a data para fazer, então eu não tirei esta. Mas isso era mais para trazer o pessoal para tirar certificações no quesito front-end. Ô Loiane, a gente tá falando aqui de JavaScript. O que você, assim, percebe das qualidades da linguagem? O que você vê de algum problema ou defeito? Eu acho melhor perguntar como é que você começou a programar em JavaScript, porque pelo que eu percebo, assim, a sua base é Java, né? Não JavaScript, mas você foi pra esse mundo do JavaScript, esse mundo cor-de-rosa, hein? E é bom deixar bem claro, como a gente já falou em episódios anteriores, JavaScript não é Java. Verdade, muito importante. É bom deixar bem claro que são duas linguagens bem diferentes. O JavaScript talvez só se aproveitou da fama do Java, né? Mas como é que você chegou no JavaScript, começou a programar e, né, a sua história no JavaScript? Como é que isso aconteceu? Tá, eu vou começar do começo, então. Comece do começo. A primeira oportunidade que eu tive de programar foi com Pascal, na faculdade, né? Então foi com lógica de programação, já foi com Pascal. E lá no Espírito Santo, na época, o Java estava muito em alta, né? Era o Java 5 que estava saindo. Então as pessoas estavam trabalhando com o Java 4. O Java 5, na época, também ele saiu com várias novidades, né? Ou coisas que facilitam a nossa vida até hoje. E eu comecei muito para evento e a gente fez um grupo de estudos na faculdade mesmo, porque a gente ainda não tinha Java na faculdade, ia ter apenas no segundo ano, então ainda estava no final do primeiro ano, era no quarto período que ia começar a ter Java com orientação a objetos, e no segundo período a gente começou a fazer um grupo de estudos, então a gente aprendeu, ficamos ali 6 meses estudando Java e orientação a objetos, e eu consegui meu primeiro estágio depois desse grupo de estudos, o que me ajudou muito. Então foi Java e foi back-end mesmo, né, era só o programa, não tinha nenhuma interface gráfica, nada de web. E já fica a dica pro pessoal, como forma de estudo, grupos de estudos, né? Que a gente até falou sobre eventos e tal, e um grupo de estudo é bem interessante, né? Que no caso foi que te ensinou Java. Isso. E na época, assim, a gente não tinha internet, né? YouTube era uma coisa muito rara, né? Tem internet em casa a cabo, né? Alta velocidade, que eu digo 128 kbps. Mas isso era muito raro, né? Por causa de escadinha, de escada ainda reinava. Eu tava começando a cabo, né? Mas ainda era muito caro. E foi na faculdade mesmo, né? E hoje em dia tem grupos de estudos no WhatsApp, Telegram, Facebook, né? Então é super legal se as pessoas puderem aproveitar as oportunidades, né? Que já que é tão fácil, você tem contato com outras pessoas, né? Que não moram na sua cidade, até mesmo no seu país. Dá pra gente falar muita coisa depois disso, né? Né, Loiane? Né, Jess? Quantos convites que a gente já tá pensando em fazer pra Loiane, hein? Já temos vários temas, vamos lá. E continuando, depois no estágio, eu tive meu primeiro contato com a parte de web mesmo, que era um portal para uma empresa de intranet, que onde, né, comecei a ter um pouco esse contato. E tive o meu primeiro contato com JavaScript também, e na época não tinha jQuery, não tinha nenhuma dessas bibliotecas, né, era tudo JavaScript bem na mão mesmo. Eu lembro que a gente tinha uma biblioteca que a gente utilizava para poder transformar o objeto Java para JSON, mas era a única coisa, o resto era tudo na mão. E, né, esse é um dos motivos E também não era nem tão popular assim, né? Usar JSON, né? Não era. Na época ainda se falava sobre o Web 2.0, sobre o Ajax, né? Sobre o Gmail estava sendo lançado, então aquela barrinha de carregando, de você não ter que mudar de página, aquilo lá foi um acontecimento, né? Pra quem quem não viveu essa época não sabe como foi essa revolução de você não precisar carregar uma página, né? Nossa, eu lembro de quando eu comecei a estudar, o pessoal falava de Ajax, de chamadas assíncronas, e eu achava que era um monstro, assim, de 7 cabeças, que era uma coisa difícil. E com o jQuery isso aí mudou muito, né? Ficou muito fácil trabalhar com Ajax e todas essas requisições. Talvez que o JavaScript na mão lá era bem mais complicado, né? Era bem mais complicado. E né, um pouco antes disso, o JavaScript só era usado para atualizar aquela barrinha que tinha embaixo, o do rodapé, que hoje a gente não tem mais, para colocar aqueles rastros no mouse, para poder evitar que as botar luzes que piscavam.
e para poder evitar que as pessoas copiassem o seu conteúdo. Então, foi realmente um acontecimento, né? Foi o início dessa nova era que a gente teve aí de desenvolvimento web. E esse meu primeiro contato não foi muito bom, justamente por causa disso, né? Então, na época, essa era uma das grandes razões das pessoas não gostarem de trabalhar com JavaScript, porque era extremamente trabalhoso, né? É muito trabalho braçal de você ter que pegar todos os elementos, você fazer alguma coisa era muito custoso. Mas depois vieram outras bibliotecas, jQuery, por exemplo, né? Que foi aí um sucesso, ficou por alguns anos aí no ápice, mas hoje, né, tá muito mais fácil da gente programar até com JavaScript puro. Até esses dias a gente recebeu um comentário de um ouvinte falando exatamente do jQuery, que ele usava muito, foi uma biblioteca muito útil, mas hoje ele tá tendo que tirar dos sites que ele tem, né, que ele dá manutenção, porque se tornou algo extremamente lento hoje por causa dos navegadores mobile. Esse era um dos contras de usar jQuery, né? Até quando a gente começou com essa época do mobile híbrido, isso aí tem uns 5 anos, né, que essa questão de desenvolvimento com HTML5, né, o primeiro foi o Sencha Touch, o primeiro framework, depois veio o jQuery Mobile, né, e um dos motivos que o pessoal sempre reclamava também era do jQuery Mobile ser pesado, você ter que fazer algumas otimizações para você conseguir ter um aplicativo aí com uma performance aceitável. Eu lembro quando ainda nem se chamava framework, você não usava essa denominação, usava a denominação de interfaces ricas, que aí era o SJS, que para mobile ele era o Sencha Touch, que foi daí que eu te conheci. Como que foi revolucionário a forma que esses frameworks ou essas interfaces ricas, elas começaram como é que eu falo? Ela veio de uma revolução que você não tinha aquela necessidade de ter uma equipe tão grande, um front-end, um back ou alguém de banco para fazer todas as etapas de desenvolvimento de uma aplicação simples. E, assim, você veio mostrando isso pra gente, que dava pra gente fazer todas as etapas. E eu gostei demais disso. Aí eu queria que você falasse mais como você começou com isso. Essa transição do Java, né, indo um pouco para a web, para esse lado do JavaScript, para mim foi uma coisa mais natural, porque foi uma necessidade da minha carreira. No segundo emprego que eu tive, eu trabalhei bastante com Java também, aí já era tudo com Java, JSF, né, struts, então toda a parte do HTML, pouco JavaScript, era, né, pouquíssima coisa para JavaScript mesmo, e isso era tudo feito no Java server-side, né, então o Java que renderizava a página. Depois, quando eu vim para São Paulo mesmo, é que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar realmente com o JavaScript e os frameworks no front-end. Começar essa separação do que era back-end, do que era front-end, né? Ter dois projetos, um só para a parte visual, né? Para o que o usuário vai ver, e outro só para a parte mágica, né? Do projeto que é o back-end, que o usuário não vê. Então, eu tive a oportunidade comecei com jQuery nesse projeto, e depois o projeto começou a ficar um pouquinho mais complexo, então precisava de mais componentes ricos, né? Então, todas as páginas, isso era tudo feito com jQuery, pop-ups, a parte básica da manipulação, do DOM também, isso tudo era feito com jQuery. E meu chefe falou, eu preciso que você faça um grid totalmente dinâmico, todas as informações vão vir do servidor e você vai ter que montar isso na página. E ele me falou, vou te dar duas opções aqui, né, que são as bibliotecas que a gente está autorizado a utilizar, que é o jQuery e o XJS. Na época, o XJS ainda estava na versão 2, estava sendo lançada a versão 3, e eu fiquei que nem uma louca pesquisando, né, porque eu não conhecia, só tinha o conhecimento básico do jQuery ainda não tinha trabalhado com nenhum componente, né, daqueles plugins mais avançados, e fiquei pesquisando, e aí eu vi que dava para fazer isso com o XJS. Falei pro meu chefe, vou utilizar o XJS. Ele falou assim, tá bom, então você vai ter aí 2 semanas para poder fazer todo o módulo. E aí, nossa, era... Nossa, 2 semanas! Porque a curva de aprendizado do Ash, ele é bem grandinha. Era, bastante. Só que assim, do XT2 pro 3 ainda não tinha toda a estrutura do projeto, então era meio solto, né? Então você conseguia utilizar e integrar o XJS com jQuery ou numa outra página com mais facilidade, mas eu lembro que eu passava a noite estudando, passava fim de semana tentando fazer uns exemplos, né? Uma prova de conceito em casa, para chegar no trabalho, já ter mais ou menos tudo esquematizado e conseguir completar a tarefa nos 15 dias
dias pra poder entregar o que eu tinha que entregar pro meu chefe. E aí eu comecei a gostar Nossa, muito. que guerreira. Faz parte, né? Agora eu tô lembrando da síndrome do impostor. Não, é porque eu tô lembrando que eu tive que fazer umas provas de conceito, aí foi aí que eu te achei, porque assim, eu não conseguia entender nada, eu só mexia com JavaScript, eu não tinha mexido ainda com jQuery, o jQuery, como vocês falam lindamente, e eu ficava assim, meu Deus do céu, como que eu faço isso? Eu ainda tava entendendo a dinâmica do JSON, como é que ia escrever aquela estrutura, eu tava pegando um MVC pra trabalhar, e era MVC 3 na época, e como que ia incorporar isso tudo, e eu fazendo altas provas de conceito, e eu vou ficar louca. Aí eu lembro que eu vi a Loiane, eu falei assim, meu Deus, essa mulher aqui tá colocando a luz no final do túnel pra mim, glória a Deus, glória a Deus. Que bom que eu ajudei um pouquinho. Eu só tô lembrando do meu sofrimento que foi na época. Mas naquela época, foi aí que eu decidi começar a escrever os tutoriais. Eu já tinha o blog, e por conta da empresa, né, era um projeto internacional, meu chefe era dos Estados Unidos, e eu precisava treinar inglês. Falei, vou fazer um blog em inglês também, e aí eu comecei a postar tutoriais. Então eu tinha a meta de postar um tutorial por semana, eu fazia ele em inglês e em português. Era sempre tutorialzinho simples, né, só XJS, depois XJS integrando com Spring, que também era o framework que eu trabalhava. Então a maioria dos tutoriais que estão lá no blog até hoje é tudo assim, de um pedacinho de XJS com alguma coisa do Spring para poder mostrar o ciclo, né? O ciclo do back-end com front-end. E assim, o que você percebeu assim nas suas... Por mais que você teve que maratonar 15 dias, você sentiu alguma dificuldade? Na época você se considerava júnior, pleno? O que você sentiu com o estágio que você estava como programadora? Na época, na parte de Java, eu já estava pleno, né? Eu já tinha 3 a 4 anos já de programação com Java, então já estava um pouquinho mais estável, né? Já sabia me virar muito bem aonde que ir na internet para poder conseguir as respostas. E para essa parte de front-end, eu tinha o conhecimento mais básico mesmo com JavaScript puro e com jQuery, né? Ter que aprender, né? Essa curva de aprendizado com XJS no início, ela foi um pouco complicada, porque o XJS, ela realmente, né? Quando você começa a estudar, você tem aquele choque, porque não era igual com o jQuery, que você tinha que fazer tudo. Você fazia o HTML, fazia o CSS, fazia o JavaScript, faziam os três conversarem, né? Como se fosse com JavaScript puro normal, né? Só que o jQuery você tinha aí uma abstração, então era um pouco mais fácil. E com o XJS, não, era totalmente o JavaScript já num formato, né? Numa linguagem que é deles, que eles falam que é um JavaScript imperativo, né? Uma linguagem imperativa. E para acostumar foi complicado. Mas o site deles era muito bom, né? Era bem simples, mas tinha uns exemplos e tinham outras 2 pessoas também da comunidade que sempre compartilhavam tutoriais. Um deles, inclusive, escreveu um livro, que foi um livro, na época eu lembro que eu comprei o livro, eu li página por página, não pulei nenhuma palavra daquele livro para poder aprender o framework também, me ajudou bastante. Então o livro acabou me ajudando a entender um pouco do que acontecia por trás do framework, como que o framework funcionava, para eu poder começar a ter uma ideia melhor do que eu estava tentando fazer, né, com o que eu estava tentando trabalhar. Só aproveitando o gancho do que você tá falando aí, a gente sempre fala aqui formas de aprendizado autodidata, ou por vídeo, ou por alguma forma à distância, que ela é super válida. Você tá falando que você aprendeu muita coisa por livro. Conte-nos mais essa experiência de aprender por livros, que hoje tá totalmente obsoleto. Na época também ninguém postava tutorial assim via YouTube, não tinha Udemy, a gente não tinha, né, esses canais que a gente tem hoje, né, dessas empresas que fornecem treinamentos online via EAD. O rapaz, inclusive, que escreveu o livro, que é o Diego Garcia, ele tinha um site, né, hoje esse site virou a empresa dele, onde ele postava alguns screencasts, mas aí você tinha que hospedar no Vimeo, você tinha que pagar por isso, para você fazer os uploads lá, mas era assim, eram vídeos bem esporádicos, de coisas bem pontuais mesmo, e o livro dele era muito completo, né, o estilo que é da editora que ele trabalhou, é bem completo e é bem conceitual mesmo. Então, na época, juntamente com os outros blogs também, né, inclusive o blog desse outro rapaz, que era o xjs.eu, é um rapaz da Europa, e ele postava também bastante coisa, os exemplos dele eram um pouco mais
mais avançados, então dava uma noção do que você, até onde você poderia chegar, né, em questão de complexidade com os componentes que você estava desenvolvendo. Livro, com blog post e exemplos da comunidade. E fóruns também, né? Na época a gente utilizava bastante fórum ainda. Hoje a gente tem aí um fórum que é o Stack Overflow, né? Que serve pra tudo, né? Stack Overflow é vida. Blog, melhor site. É o melhor. O melhor site. Salvando vidas. Além do X, o Angular, você também trabalha com ele, ou já teve alguma experiência? Porque eu acho que o Angular hoje ele é o framework da modinha, né? Eu costumo dizer até que temos pouco tempo de vida para tanto framework JavaScript. E o Angular, React, todos eles estão assim, bem em alta. Assim, qual tem sido a sua experiência com eles? Se você chegou a usar, chegou a testar e comparar com o X? Uso. Eu trabalhei um pouquinho com o Angular 1. O Angular 1 eu comecei a estudar mais por conta do Ionic, na época por conta do desenvolvimento híbrido, que eu trabalhei com o Sencha Touch, depois o Ionic começou a ficar mais famoso no mercado, e como o Ionic 1 tinha essa dependência com o Angular 1, comecei a estudar mais o Angular 1 também. E depois, com a reestruturação do framework, né, a Google decidiu totalmente reescrever todo o framework, utilizando boas práticas do mercado hoje, né, com HTML5, Web Components, da ECMAScript 2015. Eu falei, né, tava começando a criar um burburinho, assim, tava começar um hype, a comunidade estava muito dividida, algumas pessoas estavam amando as mudanças, outras estavam odiando as mudanças, e eu falei, tá na hora, né, de abrir um pouco mais a cabeça e tentar ir para tentar descobrir outros desafios também, né, tentar ganhar outros desafios, outros projetos também, porque faz parte, né, do profissional. Acho que na gente, enquanto desenvolvedor back-end, tem sempre as mudanças, né, saem sempre as versões novas das linguagens, mas é apenas questão de você fazer a manutenção do seu conhecimento, né? O que saiu na versão nova do PHP? O que saiu na versão nova do Java, né? Então, uma vez que você sabe, é muito fácil você apenas aprender o que tem de novo. Apenas complementa, né? E já com o front-end, não. A visão que eu tenho dessas linguagens de back-end é que elas já estão no mercado há muito tempo, então elas já estão muito estáveis, né? Então, você tem, por exemplo, o Java já tem 20 anos que tá aí, né? Então, já tá bem estável. E querendo ou não, né, a gente que trabalha com tecnologia, a tecnologia ela tá sempre evoluindo também, então as linguagens têm que acompanhar. O JavaScript, né, apesar de também já estar aí por um tempo, né, antes da ECMA 2015, a última versão foi de 2009, né, que foi a ECMAScript 5. Então, o JavaScript ainda tem, né, um caminho bem grande pela frente para evoluir, para chegar aí numa plataforma bem estável igual às outras linguagens. Hoje, segundo o GitHub, JavaScript tem o maior número de repositórios no GitHub, né, como linguagem. Então, é uma linguagem que está crescendo cada dia mais. E a gente só usava o JavaScript no front-end. Depois, o JavaScript também foi para o back-end com Node. Então, já abriu aí, né, portas para quem for começar a desenvolver com JavaScript também conseguir se tornar um desenvolvedor JavaScript full stack. E na parte do front-end, né, como os browsers também vão evoluindo, vão avançando, novas funcionalidades vão sendo adicionadas, todo mundo tem que acompanhar. Então, é uma questão. Eu ainda acho que vai evoluir bastante, tem muita coisa para sair ainda, tem muita API que está em especificação, né, principalmente aí agora com as PWAs, então APIs para poder facilitar parte do acesso nativo, né, câmera, geolocalização, bateria, né, todas essas APIs que a gente já tem acesso no híbrido e no desenvolvimento nativo, tem muita coisa para rolar ainda. Então, é se preparar, tirar aí os fins de semana e as noites para poder estudar. E para quem tem filho igual eu, né, tem que tirar um tempinho também do cochilo do filho para estudar. É verdade. Se a gente for pensar, como você falou, que o JavaScript ele tem um tempo, mas ele realmente só engatilhou, não tem tanto tempo assim, com relação ao período de vida dele. Então ainda tem muito chão, como você tá falando aí, tem muita coisa ainda, porque pode ser desenvolvida, que o próprio JavaScript vai ainda evoluir, ele tem essa liberdade ainda, né? Isso, e todos esses frameworks hoje, já que você citou também aí o React, o Vue, o Angular, todos eles têm uma coisa em comum. Então todos eles são baseados em Web Components, né, do conceito do HTML5, e na ECMAScript, né, principalmente utilizando a ECMAScript 2015. Então, por exemplo,
exemplo, uma pessoa que está chegando hoje e quer começar a aprender algum desses frameworks, talvez amanhã tenha um outro framework que vai ser o hype do momento, né? Mas eu acredito que, por enquanto, todos eles vão usar essa mesma base aí da ECMAScript Web Components. Então, quem quiser, fica a dica para estudar esses conceitos, porque sabendo esses conceitos fica muito mais fácil para você quebrar essa barreira de aprender um framework novo do zero. Ô, Loiane, uma dúvida. E assim, pra quem tá começando a estudar JavaScript, tá aprendendo a estudar, né, tá estudando alguns frameworks e tal, tem um livro, um site, algum lugar legal pra começar a estudar essas linguagens? Olha, eu gosto muito da página da Mozilla, da documentação do JavaScript da Mozilla. E é de graça, então, gente. Eu não sei se tem, eu acho que algumas páginas têm tradução pro português, se eu não me engano. Então você tem todo o caminho, né, do que você tem que ver primeiro, e ele vai abordar desde um Hello World, seu primeiro programa em JavaScript, até as funcionalidades novas da ECMAScript. E aí já entramos nos frameworks. Todos eles têm documentação, né? Então, quem quiser começar, pode começar pela documentação. Sim, acho que pra mim o melhor caminho é sempre a documentação, né? Você vai direto na fonte. Exato. Depois que você tiver uma certa maturidade, eu recomendo, inclusive, que você comece a ler o código-fonte, porque aí você vai estar extraindo tudo que você conseguir de lá. Desses frameworks de hoje, qual, assim, que é seu preferido? Assim, qual que você gosta? Qual é o seu xodó? Eu estudei React, comecei a fazer algumas coisinhas com React, eu gostei bastante. Agora eu tô estudando o Vue também, tem uns 3 meses que eu comecei a estudar o Vue. Tem muita coisa parecida, né? Tanto o pessoal fala que o Vue é o filho do React com Angular, né? Se esses dois frameworks tivessem um filho, seria o Vue. Não, eu já nem sei mais que nome que dá pros frameworks, porque cada vez alguém fala que um deriva de algum outro, que mistura com não sei o que tem uma pitada do outro. Mas lá. É uma questão interessante, porque o React, ele tem várias funcionalidades que são excelentes, e o Angular, quando ele foi reescrito, a Google viu várias dessas funcionalidades que acharam legal, colocaram no Angular. Então, né, acho que por isso que a gente vê sempre uma familiaridade entre esses frameworks, né, certas coisas. O Angular agora fez algumas coisas que são fenomenais, o React começou a implementar também, então um vai aprendendo com o outro, vai adicionando. Eu acho isso muito legal, porque apesar desses frameworks são tidos aí como concorrentes, né, vamos falar assim, mas cada um vai ajudando a evoluir o outro. Acho que isso é muito legal, e principalmente pra gente que é desenvolvedor. A gente não tá muito, esse episódio não tá muito Game of Thrones, que é um tentando derrubar o outro. Derrubar o outro. Falar via comunidade, né? Nossa, dá guerra, né? Quando o pessoal pergunta qual que é o melhor. Eu gosto muito do Angular. Como se não pudesse usar todos, né? Eu gosto muito do Angular, é o que eu tenho trabalhado, né? Eu uso, inclusive, lá na empresa. Ainda uso o XJS também, o pessoal de vez em quando pergunta se eu abandonei o XJS, mas não abandonei, continuo trabalhando até hoje com ele também. O Angular agora é meu queridinho, mas são frameworks bem diferentes, né? E qual o Angular que você tá usando? A gente tá usando a última versão, que é o 4 agora. A gente começou com 2 e agora tá no 4. A versão 3 não existe, pularam. Eu adoro isso, adoro quando o pessoal faz isso. Quando você acha que você tá aprendendo PHP, alguma coisa. É igual PHP, que pula. É. O PHP 5.6, e aí qual é o próximo? 7. Eu sinto muita falta de algumas coisas do XJS que não tem nesses frameworks. E tem coisas desses frameworks que eu queria utilizar no XJS que eu não consigo. A Sencha agora, ela fez uma versão do XJS por React. Então você consegue utilizar a base do projeto com React com os componentes do XJS. E tá pra sair também aí uma versão do Angular que eu estou ansiosamente esperando. Porque aí minha vida vai ser perfeita. A base do Angular com os componentes do XJS. Aí eu vou amar, vai ser por amor. Fica a dica aí pra quem tá estudando, pra quem quer aprender. Nós falamos aí de alguns frameworks e de interface rica aí, né? Temos mais palavrinhas pro seu vocabulário, pra você estudar. Então, gente, nós damos uma pausinha aqui rapidinho para falar do nosso parceiro, que é o professor Jackson Pires. Ele tem vários vídeos na plataforma Udemy e também tem no site dele. E também a gente descobriu que ele tem um canal no YouTube. Tem no YouTube. Sim, muito legal. Então, vocês vão lá, assistam, e na plataforma Udemy tem certificado. Então, isso é muito bom pro seu currículo. Quem ouviu o episódio de EAD com Guanabara sabe muito bem disso, né? E todos os cursos são
principalmente pro nível básico, que é o nosso foco aqui do podcast. Então, tipo, não tem desculpa pra não fazer o curso. Isso. Tem cursos gratuitos no site e alguns pagos com certificado no Udemy. Isso. E agora vamos para apps híbridos. Agora nós vamos pegar ela pelo braço, vamos tentar extrair tudo que a gente puder, mais um pouquinho dela, pra vocês, assim, pensarem. Muita gente fala pra gente assim, nossa, teve aquele episódio X que vocês falaram que agora eu acho que eu consegui me encontrar. Então, agora nós vamos falar de aplicações híbridas e acaba que elas servem também pra multitela, né? Não só para smartphones. E a gente vai falar um bocadinho de coisa aqui e espero eu que também inspire mais gente a aprender novas tecnologias e a se encontrar ainda mais na área. Bem, você tem o desenvolvimento nativo, né, que a gente chama de nativo. Então, por exemplo, para Android, você teria que aprender o Java junto com a API do Android. Agora tem o Kotlin também, que roda em cima da JVM. Então, para você desenvolver apenas aplicativos que vão rodar em dispositivos com sistema operacional Android. Tem também o Objective-C e o Swift, aplicativos para iOS, para você enviar para a Apple Store. Tem toda a questão aí desse dilema, né? Se você precisa desenvolver um aplicativo que você precisa colocar em ambas as lojas, ou até mesmo, por exemplo, no Windows Marketplace, o que você usaria? Você teria que desenvolver. Só um parênteses, gente, eu tô rindo aqui porque ela não comentou que do Windows Phone. Porque todo mundo sabe que já morreu, né, Ana? Que já morreu, mas é porque a gente tinha que aprender C#, né? É porque agora é a plataforma universal, né? O Windows 8 ficou um pouco depreciado, né? E também tem a biblioteca, o Xamarin, né? Tem o Xamarin também. É uma abordagem diferente do híbrido do Xamarin, né? Então você tem o nativo, né? Aí com Java e com o Swift, e você tem essas outras soluções que facilitam você desenvolver para ambas as plataformas. Então, por exemplo, com o Cordova ou o PhoneGap, existe um componente nativo só, que é o chamado WebView, que na verdade é um browser, né? Pega um browser, tira a barra de favoritos, tira a barra de endereço, tira tudo, deixa só a parte que você visualiza o conteúdo. Tipo tela cheia. Então aquilo lá seria a WebView do seu celular, o dispositivo. E com essa WebView você consegue abrir páginas HTML. E você consegue ter uma página HTML ali dentro do projeto, né? Localmente no seu projeto nativo. E é isso que o Cordova e o PhoneGap fazem. Você tem essa WebView, só que é uma WebView customizada. Então você consegue, além de desenvolver, né? Você tem uma página HTML com seu JavaScript, o seu CSS, você também consegue fazer acesso a APIs nativas com chamadas JavaScript, porque essa WebView ela vai conseguir traduzir essa sua chamada em JavaScript para chamar realmente a API nativa do dispositivo. Então, por isso que a gente fala aí que é o híbrido, né? Que seria o melhor dos dois mundos, né? Você tem todo o desenvolvimento com JavaScript, HTML e CSS, mas você também tem um acesso nativo e você consegue enviar também esses aplicativos para as lojas. E tem também outras abordagens, como o Xamarin, né? Que você vai desenvolver aí em C# e ele tem a API própria dele, depois traduz todo esse código para um aplicativo nativo realmente, né? Já que o Android e o iOS eles não conseguem processar o C#. E existem também outros frameworks, né? Outras bibliotecas no JavaScript mesmo. Então tem o Native Script, tem o React Native também, que tem essa abordagem de você conseguir também aí transformar aquele código em um código nativo. E tem outros produtos também, mas eles não são tão utilizados hoje mais. Tem o Intel XDK, que também seria uma abordagem aí mais pro híbrido também, só que mais customizado aí pro lado da Intel. Então, para uma pessoa que tá começando, que ela quer aprender a desenvolver e ela tá pensando assim, o que eu faço? Quais linguagens, ou qual linguagem que eu aprendo? Como você falou aí, a tríade que a gente sempre fala aqui para aplicação móvel, ela vai ser também de suma importância, né? Com certeza. Então, por exemplo, para um desenvolvedor Java, né, você já tem todo aquele conhecimento, é mais fácil você ir ali pro Android. Se você é um desenvolvedor C#, é mais fácil você ir pro caminho ali do Xamarin. Para você que desenvolve com web, né, aprender aí Cordova e os frameworks, né, que estão relacionados com Cordova também, né, o PhoneGap, o Ionic. Se você sabe Angular, então o Ionic também vai ser uma boa pedida.
pedida. Se você sabe React, então React Native vai ser uma boa pedida. Então é sempre importante você saber o que você já sabe, né? Você partir do pressuposto do que você já sabe. Sabe o que você já sabe, é ótimo. Para facilitar o seu aprendizado. Porque se você nunca trabalhou com C# antes na vida, sei lá, eu sou programadora PHP, eu nunca programei com C#, então você vai ter uma barreira inicial um pouquinho maior para você começar com o Xamarin, por exemplo, né? E vice-versa. Então sempre levar em consideração também. Mas se você programa PHP, normalmente você já tá mais envolvido com as linguagens, com a nossa tríade, né? Então vai partir talvez para um híbrido, né? Eu comecei com a parte do híbrido justamente por conta de trabalhar bastante, né? Com essa parte de front-end também. Então ajudou muito, né? Quebrar essa barreira do mobile. É meio complicado que quando você está acostumado a trabalhar com essas outras linguagens, você mudar totalmente o paradigma e ir para um mundo completamente diferente do que você está acostumado a trabalhar. Então você tem bastante dificuldade no início, né? Para entender o que você precisa fazer, como é que funciona aquilo tudo. E a menos que você esteja na faculdade, né? Inserido num ambiente que, tipo, você está vendo muitas linguagens de programação diferente, na vida real, né, trabalhando, você acaba não tendo tanto tempo pra estudar também. Então você vai ter que ir pra aquele ambiente que talvez seja mais rápido, mais fácil. E hoje tem um mercado gigante também pra quem desenvolve, né? Com certeza. Agora a gente tem as PWAs também, né? Que é a questão de você ter uma web app, você poder utilizar algumas APIs da web para você ter alguns acessos nativos, né? Como geolocalização, bateria, network, né? Se você está conectado numa rede Wi-Fi ou 3G, 4G, enfim, câmera. Enfim, então as APIs aí, elas estão, de pouquinho a pouquinho, elas vão saindo, que vai abrindo aí mais uma opção do mercado também para quem é desenvolvedor. Hoje poucas coisas, poucos apps, não vamos dizer poucos, mas vamos dizer, metade dos apps que tem aí dá para fazer com esses frameworks de boa, né? Não preciso saber nativo. A menos que vai fazer alguma coisa que precisa de muita performance do aplicativo, do aparelho mobile, você não precisa você vai desenvolver um game. Hoje, com um app, com framework JavaScript, eu consigo fazer um game? Consegue. Tem bastante joguinho em HTML5, mas, porém, são joguinhos mais simples, né? A gente vai fazer um jogo da velha, enfim, coisinhas mais simples. Agora, se você quer fazer um FIFA, um Pokémon, né? O Pokémon Go aí, que já tem realidade virtual, aí você vai ter que trabalhar com o nativo. E essa questão que você falou é extremamente importante, né? Porque a gente está muito acostumado, às vezes, de querer trabalhar com framework ou com a nossa tecnologia favorita e quer aplicar aquilo em tudo, né? Mas não é bem assim. Exato. São apenas ferramentas, né? Em primeiro lugar, a gente, como desenvolvedor, a gente tem que resolver problemas, né? E a gente tem todas essas linguagens aí como ferramentas. E você saber aplicar a melhor ferramenta para aquela situação é a definição do nosso trabalho. Então, não é todo tipo de aplicativo que você consegue fazer com híbrido, não é todo tipo de aplicativo que você vai conseguir fazer com PWA. Mas, porém, se você trabalhar naquele nicho de mercado, aí é um prato cheio para você, né? Como desenvolvedor. Trabalho é uma coisa que não vai faltar. É tipo o pessoal que programa PHP quer fazer programa para desktop, né? Isso às vezes acontece, né? O negócio é que tem desenvolvedores, assim, que às vezes eles veem tão bacana aquela solução, que aquela arquitetura toda, aquele motor, que ele acha que aquela arquitetura vai ser a bala de prata para resolver qualquer coisa, e não é. Não é à toa que a gente tem tantas linguagens, tantos frameworks, tanta coisa diferente. Porque, tipo, as pessoas vão criando ferramentas pros problemas que vão tendo. Então, tipo, você tem que achar qual que é a melhor ferramenta pro seu problema, né? Esse eu acho que é o primordial de um programador, de um analista, o que for. Achar a melhor ferramenta. Exatamente. Para isso, a gente tem aí uma vertente dentro da área de TI que geralmente é o arquiteto de software que olha isso, né? Não adianta, na nossa área a gente tem que estar sempre sabendo o que tá surgindo, por que tá surgindo, isso aqui tá sendo criado por quê? É como eu brinquei ali, questão dos frameworks, né, que toda hora alguém tá criando um framework novo, e tipo, beleza, o cara lá pegou o Angular, daí começou a usar o Angular e viu que faltava alguma coisa nele que não supria a necessidade naquele projeto dele. Ele foi lá e mexeu naquela ferramenta. Agora temos outra ferramenta baseada em Angular para resolver o problema específico
código que talvez seja o mesmo que você tem. E aí aquela ferramenta nova vai ser a melhor para você. Exato. Inclusive, o Ionic, por exemplo, que é um dos frameworks mais populares hoje no mundo do híbrido, a gente... Eu já brinquei com esse. A gente tem o Cordova. O PhoneGap, na verdade, foi quem começou isso tudo, né? Foi criado o PhoneGap para poder desenvolver tanto aí ele começou pro iOS, depois também teve suporte pro Android, depois foi pro BlackBerry, pro Windows Phone, enfim, tem acho que 9 ou 10 plataformas que foram suportadas, inclusive o Firefox OS. Das 9, 7 morreram. E depois eles foram comprados pela Adobe, né, mas eles queriam manter o projeto open source e por conta do nome, né, eles não poderiam colocar o projeto como PhoneGap open source, criou-se, né, uma cópia que é o Cordova, que se tornou open source, né, então a Adobe manteve o PhoneGap aí como uma espécie de marca, inclusive eles oferecem também outros serviços da Adobe para poder facilitar o build de deploy de aplicações, e teve o Cordova, só que o Cordova e o PhoneGap, eles são apenas a casca, né? Como se fosse apenas uma caixinha ali para você empacotar o seu aplicativo. Mas ele não tem botões, não tem uma lista, né? Não tem nenhum tipo de componente visual. Então você tem que criar isso tudo na mão, né? Caso você seja bom aí no CSS para poder criar um visual bonito. Eu particularmente não sou, muito por isso que eu uso o framework com componente. Olha só as pessoas, olha o CSS dando a volta por cima aí, o pessoal menospreza o CSS, olha só. Pois é, CSS é super importante. Tem gente programando em CSS, então... Nossa, CSS hoje dá pra você fazer muita coisa, né? Com HTML5 aí, uma animação, um monte de coisa. Então, né, teve a oportunidade para surgir o Ionic, né? Então faltava essa parte de componentização. Eles pegaram o Angular JS, né, que é a versão do Angular 1. Falaram, já que esse framework é tão popular, eu vou criar alguns componentes visuais junto, né, em cima do Angular e vou colocar o Cordova aqui por baixo e vou ter aí uma stack de tecnologias pronta para os desenvolvedores começarem a desenvolver aplicativos. Então aquela questão também que você falou, a partir de uma necessidade, né, de você criar uma nova ferramenta, criou-se o Ionic e hoje a gente tem aí, né, fazendo bastante sucesso. Eu acho muito interessante, quando eu estava fazendo pós, há uns poucos anos atrás, eu comecei a fazer um levantamento de framework e fazer uma comparação de linguagem nativa com programação nativa e programação híbrida e toda web, né, toda web API e tal, como que eram distantes um do outro e como era fácil você conseguir diferenciar um do outro e pegar as vantagens para se usar ou um ou outro. Hoje, com os frameworks e com a tríade, com acesso aos hardwares, está muito mais latente, que hoje tem muito mais vantagem você usar a programação. Nossa, toda hora eu falo programação, mas fazer aplicações híbridas está muito mais de fácil acesso do que você pegar só mesmo o HTML, o JavaScript, o CSS puro, sem ter alguma coisa por trás, ou a linguagem nativa, você perde se você não usar o híbrido, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, tem uma questão interessante agora com as PWAs também, né? A questão da PWA é que você desenvolve uma web app, né? Então você vai ter um link mesmo, então é como se fosse um sistema, só que ele é todo voltado para o mobile, né? Para dispositivos móveis, e você acessando várias vezes aquele link, né? Você pode salvar, né? Já pode salvar aquele link na sua home. Você não vai conseguir ali olhando ali para a tela do seu celular falar, isso aqui é um aplicativo nativo, isso aqui é um aplicativo híbrido, isso aqui é uma PWA, porque todos têm um ícone bonitinho, como se fosse um app de verdade. Só que você vai abrir ele no browser. Então, hoje, se a gente for olhar a quantidade de aplicativos que tem nas lojas que não fazem uso de nada nativo, então você tem uma porcentagem muito grande que dá para você transformar em PWA. E isso tem até um custo menor, né? Porque você não vai ter todo o trabalho de empacotar o aplicativo, não vai ter o trabalho de enviar para a loja. Então, dependendo do requisito que o seu cliente tem, você consegue facilmente resolver com uma PWA. Se você precisar de fazer algum acesso nativo, apesar com a PWA você conseguir fazer acesso nativo bem básico, né? Com o híbrido você já consegue fazer uma coisinha a mais,
Não vai conseguir ter todo aquele acesso, né, com acessos complexos, mas, por exemplo, tirar uma foto, escanear um código de barras, acessar o Bluetooth, fazer conexão com o Facebook, né, esses acessos mais comuns hoje em dia, você consegue com o híbrido. E se você precisa realmente de algo ainda mais complexo, né, de muito processamento de hardware, aí você vai pro nativo. Tem bastante aplicação, diversas tecnologias pra gente usar. Eu acho isso, eu particularmente, eu fico muito animada com essas coisas, porque eu acho muito legal a gente ver a evolução, né, de todas essas fases, né. O iPhone fez 10 anos, se eu não me engano, esse mês. Então aí foi 10 anos Sim. de uma nova era, né, do mobile, que abriu as portas para uma nova oportunidade de carreira pra gente que é desenvolvedor, e agora tá surgindo novas tecnologias, novas ferramentas. Eu acho isso... E se pensar, há 15 anos atrás, mal existia o Google. A gente nem falava de Web 2.0 ainda, então a gente evoluiu pra caramba, Tava muito recente ainda essa ideia. Eu lembro que eu nem tava na área ainda, eu tava num congresso de fisioterapia. Isso, gente, é muito viva essa imagem na minha cabeça. Eu tava começando a aprender a programar e eu tava na frente de uma banca de revista e tinha, não lembro se era Veja, Época, era dessas revistas, né? Aí tinha lá, Google, daqui a 10 anos ela vai dominar a internet. Eu pensava assim, gente, eu pensava isso há quase 15 anos atrás, que não tinha como, você tinha uma base de internet para pesquisa muito pequena, você tinha que ir em biblioteca, tinha que pesquisar em livro, tinha que ver artigo científico, você tinha uma base muito pobre ainda, apesar de ter alguns sites muito ricos, mas eram muito poucos, muito poucos. Na época acho que era o Alta Vista que dominava como ferramenta de busca. Era Alta Vista, tinha KD... Entregando a idade. Mas o KD era... Yahoo tinha muito. Cadê o Yahoo? Cadê? Essa questão de tecnologia evoluindo, né, eu lembro que desde que eu comecei a minha carreira, né, entrei na faculdade, ou até mesmo antes disso, né, é que primeiro eu não tinha plano de fazer ciência da computação, eu escolhi porque eu queria fazer direito, na verdade, né, mas eu escolhi ciência... eu vi isso lá no podcast. Eu escolhi ciência da computação porque eu gostava de ficar no computador, né, ótimo, né, por que você escolheu fazer jogar computação? Gosto de ficar jogando no computador, então eu vou fazer ciência da computação, tudo a ver, ainda bem que deu certo. Mas enfim, não tinha nessas ferramentas que a gente tem hoje, então mandava carta, né, ou você ligava pra pessoa, depois veio os SMS, hoje a gente tem essas ferramentas todas de troca de mensagem, as famílias antigamente, né, sentavam 8 horas da noite, todo mundo no sofá pra poder ver o jornal, acompanhar as notícias, hoje a gente já tem... Né? Não é mais assim? Acompanha tudo no portal. A gente nem vê televisão aqui em casa mais, ainda né? É tudo via streaming também. Então, é legal ver como a tecnologia... Hoje tudo é quase on demand. Exato, mas vai mudando também a cultura. Né? Se for perguntar hoje para as crianças, o pessoal que é adolescente, eles têm uma forma totalmente diferente. A gente meio que está se acostumando ainda, né, com os aplicativos novos que vão saindo, mas eles já têm uma cultura, né, uma cabeça totalmente diferente. E isso que eu acho muito bacana, né? E isso tudo, o que eu gosto muito é que sempre vai ter oportunidade nova de carreira que vai surgindo pra gente, né? É muita coisa para estudar, claro. Às vezes a gente fica, nossa, o que eu faço, né? O que eu vou estudar próximo? O que eu escolho? É verdade, fica meio perdido, mas é legal você ter todo esse leque de oportunidade. Você que tá em São Paulo, você tá aí nesse meio que tem muitos eventos, o que você tem percebido, assim, no mercado de trabalho, o que tá sendo a bola da vez hoje? São muitas coisas diferentes, né, porque você tem tanto profissional back-end, que aí eu consigo mais falar pelo Java em si, né, não das outras linguagens, tanto da parte de front-end, né, o front-end a gente falou bastante aqui hoje já, tem todas esse monte de framework novo, essas tecnologias, a evolução toda do JavaScript ainda que está por vir, então pede-se muito hoje que saiba algum desses frameworks, né? Principalmente o React, o Angular ou o Vue, que está crescendo muito agora também. Então, ter essa base de ECMAScript com Web Components é extremamente importante. E ainda nessa parte de front-end, uma coisa que está crescendo muito agora também é a parte de programação reativa. A gente tem visto bastante sobre isso, né? No JavaScript, a gente tem o RxJS, tem também aí o Redux, agora que está sendo considerado como um padrão de projeto reativo também.
também. E agora, para o lado do Java, né, o Spring, que é um framework super popular do Java também está implementando programação reativa. No Java 8 já teve uma parte da API, que, né, começou, foi lançado também uma API, que dá para você trabalhar com streams, mas agora o Spring também está implementando o Flux, então a gente já vai conseguir utilizar o Flux, né, que é todo o conceito aí dessa parte de gerenciamento de estado do Facebook para o React. O Redux é uma implementação do Flux, um pouquinho diferente, mas a gente está começando a utilizar esses conceitos também agora no back-end. Então, é legal também de ver como que uma coisa vai puxando as outras. Eu já ouvi pessoas falarem que o Java estava morrendo, que ele não estava evoluindo. O pessoal fala que COBOL morreu, mas o que tem de emprego para COBOL até hoje, é claro que, né, não tem nenhum evento aí, não tem nenhum COBOL Conference, ou até hoje, né, mas tem bastante gente. Na empresa que eu trabalho, tem muita gente que trabalha com COBOL lá. Enquanto estiverem ensinando Java na faculdade, o Java não vai morrer, não se preocupe. Não, Java tem bastante chão pela frente para evoluir muito ainda, então, não. O pessoal fala que Java vai morrer desde que eu comecei. O que eu acho bacana, o que a gente brincou aqui no início, é dessas competições entre modalidades de linguagem, né? Linguagem de back-end, de front, é que uma acaba puxando a evolução da outra e uma acaba complementando a outra. Então eu acho isso muito bacana. Não é bacana eu levantar a bandeira, a minha é melhor do que a outra. Isso aí jamais. É meio complicado, né? Eu acho que você pode ter a sua linguagem ou o seu framework, né, independente se for de front-end ou back-end que você gosta, né? Então, por exemplo, se a gente fizer aqui uma guerrinha, né, eu vou acabar defendendo o Java, né? Vai ser meio que no Ao Game of Thrones. Mas, como profissional, a gente tem que entender, né, que é apenas uma ferramenta, né? É apenas uma linguagem. E cada linguagem vai ser melhor numa determinada situação. Eu particularmente acho que vai ser meio polêmico o que eu vou falar aqui agora, mas eu acho um pouco Eita, mamilos, vamos lá. Eu acho um pouco de maturidade você ficar falando, não, Java é melhor que PHP, não, C# é melhor que isso, não, PHP é melhor que Java. Acho que não faz sentido, né? Acho que são... É totalmente imaturo. Que isso, gente? Eu vou contar pra minha mãe, tá bom? A mesma coisa, agora tem essa guerrinha. É como a gente falou antes ali da ferramenta, né, cara? Você tem uma ferramenta e você vai escolher a melhor ferramenta pro seu problema. Exato. E que bom que você tem tantas ferramentas, olha que legal. E cada um tem uma determinada facilidade, né, pra aprender alguma coisa. Vai aprender de um jeito. Tem gente que ama C, que ama C++, que consegue fazer, assim, miséria com essas linguagens que, vamos dizer assim, entre aspas, que seria um pouco mais difícil de aprender, mas isso é porque cada um de um jeito. Com certeza. Até você mesmo, né, como pessoa, como profissional, né, cada pessoa é totalmente diferente uma da outra. Então, pode ser que você tenha mais facilidade numa determinada área, né, e tecnologia, a gente tá falando aqui só de programação, mas não é só programação, né, você tem toda uma parte de infraestrutura, você tem a parte de banco de dados, de processos, de qualidade, de testes, enfim, né, então você vai achando o nicho que você gosta mais de trabalhar, que você se identifica mais, e você espera poder fazer uma carreira daquilo, né, mas no todo mundo precisa trabalhar em conjunto. O que você tem visto aí da mulherada nesse período que você já tá trabalhando, nesses eventos que você vai, o que você tem percebido de lá pra cá? Olha, tem aumentado bastante o número de mulheres no evento, viu? Acho que foi até um evento que a gente foi na semana passada ou retrasada, que foi o JavaScript Experience. Tava até comentando com uma moça também que tava no evento, e a gente falou, nossa, tem bastante menina aqui, tem bastante mulher, então acho muito legal. Isso é bacana, porque a gente vai perdendo, né, as mulheres, às vezes, que têm medo de ir nesses eventos, ou até vergonha, vão perdendo um pouco desse medo e vão participando do evento. E isso é super legal, né, quanto mais mulheres a gente vê nesses eventos, é melhor. E eu tenho uma teoria de que as mulheres vão começar a dominar a TI por front-end. Tem muita mulher por front-end. A maioria das meninas que eu conheço são de front-end. Eu também conheço muita mulher de front-end, poucos homens front-end. Se tiver mais homens aí, gente, vocês me desculpam, mas é porque é o que a gente tem visto, né? É, igual a área de teste, tu vê mais mulheres, qualidade, tu vê mais mulher. Às vezes até em análise também vê mais mulher. Análise também, é mais ou menos equilibrado. Lá na minha equipe tem 2 mulheres de análise, 3 homens. É, análise ainda não tá tão, né, mas a impressão que eu tenho é que quanto mais tu vai
pra área de infra, menos mulheres vai tendo. É tipo, imagina um oceano, né? Você começa ali na bordinha, no mar, ali, né, na praia, e aquilo vai ficando mais obscuro. Vai ficando mais escasso. Vai rareando ali o negócio. Quanto mais fundo você mergulha, menos mulheres você vai encontrar. Com esse pensamento do dia. Com esse pensamento, com essa inspiração que a Loiane nos trouxe, e também, a gente também não falou no comecinho, esse programa, além dos nossos convidados maravilhindos que a gente já teve, a Loiane é a nossa especialíssima de 1 ano de Pode Programar. Eba, que legal. Sobrevivemos 1 ano. Sobrevivemos 1 ano e mais de 12 episódios. Tem gente que fala que assim, se durar 10 episódios é porque vai vingar. Olha só, nós estamos aí, ó, firme, forte. Ele vai se vingar. Daqui a pouco ele vai se vingar. Nós estamos muito Game of Thrones hoje, meu Deus do céu. Estou esperando, cabeças vão rolar e dragões vão voar. É porque o inverno já tá chegando, O inverno já chegou, meu bem. Já chegou. Já chegou, né? hoje. Pelo Já menos. tá quase indo embora. A gente gostaria de agradecer muito a Loiane, porque não é fácil encontrar a agenda da pessoa e a gente também tava com a agenda meio complicada esses dias, mas ainda bem que deu super certo. A gente tá torcendo pro Thiago conseguir terminar de editar isso aqui pra sair dia 10, pra comemorarmos 1 ano. E a gente gostaria muito de agradecer por você ter se disponibilizado e ter caído justamente nesse marco nosso. Muito legal, eu muito agradeço, legal. gente. Muito obrigada mesmo. E parabéns aí pelo ano, que venham mais 10, 15 anos aí de podcast pra vocês. Nossa senhora, Vocês eu não sei se vai durar isso pra tudo, não. Eu também não. A gente espera convidar você vir aqui falar de mais coisas, porque... porque o tempo é curto pra falar tanta coisa, né? Não, e a pessoa tá provando que sabe, né? Que ela não sabe pouco, né? Mas a gente não convida quem não sabe, Ana. Convida, porque eu já não sei, então eu convido alguém que sabe quem mais sabe que mais eu, que a lógico. gente. Uai. E Loiane, por favor, deixar o seu jabá aqui, onde é que o pessoal te encontra nessa internet de meu Deus. Interwebs. Nessa internet 2.0. Momento jabá. A gente falou de um monte de coisa aqui hoje, né? Então, Angular, Sencha, PhoneGap, Cordova, Ionic, Java. Então, tem meu canal do YouTube, pra quem quiser aprender um pouquinho mais, que é o Loiane Groner. Ou só procurar por Loiane no YouTube, também já vai encontrar. Tudo gratuito lá disponível pra vocês. Tem também o site, que é o loiane.training, que aí você ganha um certificadozinho também, se você conseguir concluir o curso. Tem meu blog, que é o loiane.com. E quem quiser também, apesar livro, né? Quem gostar aí de ler um livro ainda, tem também os meus livros. Lá no portal, também no site, tem o link para os livros. Então, tem os livros em inglês, que estão na amazon.com.br, e também tem um livro em português, que é o de Estrutura de Dados e Algoritmos com JavaScript, que foi publicado também pela editora Novatec, aqui no Brasil. Olha só. A pessoa é chique, muito gente. chique, muito Olha chique, só, não dá. Só ressaltando que a gente gostaria de agradecer muito a sua presença, agradecer aí um momentinho que você tirou pra falar um pouquinho pra gente de um monte de coisa que a gente só pincelou aqui. Assim, desejar que você volte mais, que a gente continue aqui firme e forte. E pra quem quiser aprender, saúde. Siga a Loiane. E ela desejar sabe ela dos muita Paranauê, saúde pra ela entendeu? continuar falando pra gente aí, né? Ó, agradeço mesmo, brigadão mesmo, porque eu já tinha escutado o podcast antes, então sempre que sai um novo episódio eu escuto, então o prazer e a honra foi toda minha poder participar aqui também, e é só chamar, a gente só conseguir aí casar os dias, os horários, e a gente tá disponível. Peçam aí nos comentários que a gente volta com um episódio especial focado em algo mais específico, né? Pois é, foi pedido, é óbvio que eu já queria a Loiane, já estava ali stalkeando ela, já stalkeio ela há muito tempo, falei pra ela aqui antes do que tanto que eu já stalkeio ela, mas foi um convite, foi no... Olha! Temos cachorro participando do episódio.
Jessie, esse episódio de 1 ano, tá que tá, não tá? Não tá que tá, não. Já foi, porque a gente acabou. Tá que tá bem que tá. Deixa, ficou Esse episódio ótimo. ficou excelente, não ficou? Tá que tá. Volta. Ficou. Tá que tá esse episódio. Não, tu não vai tirar o tá que tá. Não vem que não tem. Pode deixar o tá que tá. É, esse Esse episódio... episódio tá que tá com tudo. Vem quicando, vem que. E tivemos a Loiane, nossa convidada, muito especial. E agora temos um presente nesse episódio de 1 ano. Quem ganha o presente, Ana? Eu? Você? Quem? Os ouvintes, Ana. Muito bom! Porque nesse episódio, O que o professor Jackson aprontou dessa vez? dessa vez temos um cupom de desconto, um super desconto nos cursos Lá dele. na Udemy. Na Udemy, isso, que é uma das plataformas dele, onde ele também está. O nosso cupom de desconto. Qual que é o nosso cupom de desconto? Quer dizer, o nosso não, né? Do Jackson, dos ouvintes, de todo mundo. Esse super desconto que você vai ter é só você ir lá na plataforma Udemy, comprar um curso dele e na hora que for pagar, for colocar lá cupom de desconto, você coloca assim, podcast, tracinho de menos, pode programar. Então, podcast, tracinho, pode programar, que vocês vão ter um mega desconto pra aprender. E lá tem curso de Java, Isso, né? A gente deu uma palhinha nesse episódio de Java. É que a Loiane, né, começou no Java, aprendendo lá com o grupo de estudo dela na faculdade. E você pode aprender com o professor Jackson lá na Udemy. Muito bom. E agora, Jessie, e esses comentários, assim, maravilhindos de mulheres? Vamos para os comentários! Muitos comentários de mulheres, né? Porque Então, mais de um já são muitos, né? Porque no episódio anterior a gente falou que as meninas não estavam comentando, mas agora, queridinha, o jogo virou. Muito bom! Temos comentários femininos. E você selecionou quantos comentários femininos? 2. 2 porque, assim, o episódio já tá grande hoje, então vão ser só 2. Então, quem foram as nossas lindas que comentaram? A primeira foi a Thalita Oliveira, e ela falou sobre a síndrome do impostor, né? Ela disse, ela tinha muito essa sensação, principalmente quando começou no trabalho, o atual onde ela tá hoje. Normal. E aí ela fez algumas besteiras e fazia ela chorar, então ela ficava achando que ia ser demitida, e ela achava que tinha pego a vaga do concorrente, ela achava que ele era melhor que ela, nem sabia que era esse concorrente, mas ela achava que ele era melhor e que tava tudo errado. Então, Nossa, desculpa a risada, é só porque eu achei engraçado. porque é a você situação, pensar né? que hipoteticamente você pegou a vaga de uma pessoa melhor que você, sendo que você foi selecionada. Exatamente. E assim, e pra ela parar de ficar se sentindo tão mal, ela começou a estudar mais. Mas ela tá dizendo que tá quase louca. Então, amiga, procura um hobby, vai catar pedrinha. Então. E Catar aí... pedrinha é ótimo. E aí, sempre que alguém fala alguma coisa que ela não sabe, ela fica maluca, vai pesquisar e vai estudar. E aí, esses dias, ela deu uma palestra sobre mulheres na TI e falou sobre a síndrome do impostor. Até indicou a gente. Achei essa parte legal. Assim. Então, Thalita... Vocês estão fazendo coraçãozinho. Então, Thalita, saia pelo mundo aí distribuindo amor, unicórnios, falando sobre a gente, falando sobre TI, falando sobre síndrome do impostor, aprendendo mais e para de neura, mulher. Para de neura. A gente não precisa ficar tão neurada assim que depois a gente passa De neura já basta a neura da limpeza, não é mesmo? Já aprendemos isso. Não, neura da limpeza, isso aí não rola comigo. Também não. Mas o outro comentário que a gente teve foi da Kate Leandra. Você sabia que a Kate Leandra, ela é ouvinte aqui de BH. É verdade. Nós temos mais ouvintes, apesar de que o pessoal no Twitter ficou falando, olha, eu sou ouvinte de BH. Então, gente, eu tô achando que o pessoal é tudo de BH, deve ser da tua família, Ana. Mas a tua família não é de BH. Minha família não é de BH. Então. Agora já rola aqui, ó, Jessie, ó. Vou te chamar aqui, ó. Vamos fazer um encontrinho do Pode Programar. Isso, aqui em BH. Você vem pra cá, que a gente tem muito ouvinte. Isso, em BH. Eu tava gravando com o microfone virado ao contrário. Ô, gente, esses comentários, nossa, é muito chá de cogumelo que a gente toma antes de gravar. Então, e qual que é o comentário da Kate, Ana? A Kate falou assim, olá, meninas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo perfeitamente lindo. Agora que a gente já conversou sobre síndrome do impostor, que a gente já fez a nossa terapia, já está tudo melhor. Pois é, fui para o trabalho ouvindo vocês falarem muitas coisas de mim. Eu falei de você, eu falei não. Não.
Tá louca. Daqui a pouco vamos levar processo. Falei de mim, falei de mim, a Jéssica falou dela. Sou insegura com muitas coisas, principalmente com tudo que tenho estudado em desenvolvimento. Nossa, pior que é mesmo. Quanto mais a gente estuda desenvolvimento, mais a gente acha que sabe menos. Mas tamo junto, tá? Eu me saboto o tempo todo. Às vezes penso que não sou capaz das coisas, ou de fazer alguma coisa bacana e fico me sentindo pequena. Se você for sentir pequena, sinta pequena nas roupas, sinta pequena. Coloca o salto alto que resolve. Passar em algum lugar. E aí não sente pequena porque você não sabe fazer alguma coisa, não. Pelo amor de Deus, nós temos aí uma fonte inesgotável na internet de conhecimento. Não é problema nenhum não saber, ou o que você tem que saber é pesquisar. Isso aí eu dou essa ideia aí. Como a gente sempre fala no Stack Overflow, Google, no meu caso, que uso ferramentas da Microsoft, uso muito MSDN. Então, assim, vergonha zero, tá? Por favor. Morro de vergonha de ir em dojos, hackathons, por conta de não confiar em mim e no meu conhecimento. Como eu falei agora, a gente nunca vai conhecer tudo. Mas vamos usar esse conhecimento pra gente saber pesquisar. Sabendo pesquisar, sabendo encontrar a fonte. Ai, minha filha, seus problemas já estão todos resolvidos. Não precisa. O grande talento do desenvolvedor é saber usar o Google. Já diria eu. Parabéns. Como diria Jessie, embasado não, como é que eu falo? Eu confirmo isso que a Jessie tá falando. Isso aí. Eu só queria falar mais uma coisa. Durante a gravação aqui dos recados, um pouquinho antes, foi criado um grupo no Telegram para a gente. A nossa ouvinte, a Karen, criou um grupo e nós estamos lá. Então depois vocês entram lá no Telegram, lá, é só procurar o grupo Pode Programar, que estamos todas lá. A Karen, nossa ouvinte linda, que estamos dominando o Telegram. Já temos quantas pessoas? Quantos, Ana? Olha, nós temos 26 membros. 26? Olha só. 26 membros, hein? 26. Dá o quê? 10% do nosso público, é isso, né? Não, e não tem ninguém da minha família e nem da sua lá. Olha que ótimo. Então, pessoal, aí os outros 90% que nos ouvem, pode entrar lá. Pode. E também evangeliza o povo a usar o Telegram, que a gente vai aproveitar o Telegram pra postar as coisas de primeira mão. Vocês podem sugerir. Pra ficar fazendo panelinha. Isso aí, panelinha. Pra ficar fazendo panelinha, não. Ô, Ana, mas não era só pra quem ajudasse no Patreon? Ah, não tem. Não tem. Não tem Patreon. Isso é outro podcast. O grupo não é um grupo exclusivo do Patreon. Isso aí se chama comentadores, não. Então, esse é outro papo. Não, também não. Também não. Ai, então, gente. Então vamos lá. Então, terminando, o Thiago vai colocar uma música de parabéns. E muito importante, falamos do grupo do Telegram, mas e nossas redes sociais? E nosso contato, Ana? Nossos contatos, só pra finalizar aqui. Qual que é o nosso e-mail? O nosso e-mail é... Peraí, que eu preciso de cola. Cola. Ah, tá. Então tá. Pode programar, @mundopodcast.com.br. E o nosso Twitter? É Jessie Zanelato meu, Aninha e Bastos da Ana, e Pode Programar do Não Pode Programar. Isso. E no Facebook, é só você lá também, coloca lá. Bota lá, Pode Programar. Pode Programar, que também nos acha. E no Instagram é a mesma coisa, gente. Isso. Só o Google Plus que ninguém sabe, então não importa. E é isso aí. É um link muito doido. E qualquer coisa, tem no post lá, então é só procurar. Tá bom? Mas a gente não posta nada lá. Não, onde? No Google Plus? O editor criou o Google Plus pra gente. O Google Plus só serve pra gente xingar o Google quando eles erram a data do curso, trocam as coisas, fazem cagada. Só pra isso que serve aqui lá, mas ninguém responde. É uma história triste minha, e é com essa reclamação que a Jessie tá fazendo que a gente vai cantar parabéns. Parabéns pra quem? Pro nosso humano de Pode Programar. É verdade, humano. Nossa, a gente que tá de parabéns, mas quem ganha presente são vocês. Você vai entrar no loop agora? Nós vamos falar de novo. Vou falar de novo. Desculpa. Pra vocês que não entenderam ainda o que é loop, é isso aí, tá? Entra no loop de novo. Se a Jéssica beber, ela entra no loop de novo. Brincadeira, sem álcool. Se ela usar... o marido entrou no grupo, meu Deus do céu, socorro. Ai. Vambora, então, que o marido chegou. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Até, tchau.